Eu quero compartilhar com vocês o texto dessa noite. Vou pedir para vocês que vocês abram em Coríntios. Ato falho. Desculpe os meus amigos flamenguistas aí. O Antônio está aí? Está ali, né? Desculpa, Antônio. No Evangelho segundo João, nada a ver, né? Evangelho segundo João, a gente vai ler o... Oi? Deixa eu ver. O capítulo 1. A gente vai ler o capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 43 ao verso 51. Enquanto você abre a sua Bíblia. 43, João capítulo 1, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 43. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe: siga-me. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou Natanael, também conhecido como Bartolomeu, e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, desculpem. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê? Porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vamos orar novamente? Deus, nós te pedimos agora que nesse momento o Senhor ilumine nosso coração com o seu Espírito para a compreensão da sua mensagem, diante das nossas necessidades, perguntas e diante daquilo que o Senhor sabe que a gente precisa ouvir. Que essa palavra penetre em nosso coração, transforme-o e que ela possa também dar frutos a muitas pessoas através daquilo que o Senhor pode fazer e fará em nós nessa noite. Esse é o nosso pedido, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é uma conversa muito interessante entre Jesus e esse sujeito chamado Natanael, e que também ajuda a gente a responder uma pergunta que tem a ver, como eu finalizei a EBD hoje de manhã aqui para quem estava. Qual é a distância entre o céu e a terra? Quanto dista o céu e a terra? Eu queria que você guardasse essa pergunta, porque para a gente entender essa pergunta, eu quero passar pela história desse texto e redesenhar aqui o que está acontecendo. Jesus, ele surge no cenário de Israel como um mestre periférico, um mestre que corre por fora. E existiam vários mestres renomados em Israel. E esses mestres, eles chamavam os meninos de Israel que estavam em formação para segui-los.
Então, como é que funcionava essa dinâmica? Existia uma certa hierarquia. Os mestres mais reputados, eles escolhiam primeiro esses meninos e os chamavam, esses meninos que eram destaques, às vezes, nas sinagogas, na sua leitura e interpretação já da Torá, e os outros mestres, menos renomados, iam depois e escolhiam outros meninos. E é nesse contexto, mesmo sem um reconhecimento oficial de mestre, que Jesus, ele vai até alguns desses meninos e escolhe os seus discípulos, dizendo: venha e siga-me. Essa era a chamada que geralmente um mestre fazia para um menino em Israel. E para a gente entender o tamanho da honra que isso significava em Israel, era mais ou menos igual aqui no Brasil, onde todo menino de uma certa idade quer ser jogador de futebol. Né? É como se chegasse um olheiro e falasse: vem, você passou na peneira, tem um convite para um time para você. Então, essa era praticamente a mesma honra, assim, quer dizer, venha e siga-me. E é nesse contexto que Jesus, não com um reconhecimento, mas com uma autoridade que crescia aos olhos daquele povo de Israel, escolhe justamente esses meninos, como Natanael, como André, como Filipe, como Pedro e outros tantos, e diz: venham após mim e sigam-me. Então, ser convidado era uma grande honra, mas mais do que isso, ser convidado para seguir Jesus, e eu penso nisso como um mestre, é dizer, ou nós mesmos hoje, quando nós somos convidados para esse segmento por Jesus, é como se a gente entendesse não só que a gente confia em Deus, mas que de alguma maneira Jesus confia na gente, no sentido de que a gente pode aprender, de que a gente pode ser, de que a gente pode fazer algo melhor da nossa existência. Isso é muito importante, talvez seja o primeiro ponto dessa mensagem. Um Deus que acredita na gente. Porque é muito engraçado como a gente pensa a nossa relação com Deus, né? Às vezes a gente fecha essa relação de fé como uma relação unilateral, onde nós temos que confiar em Deus, e de fato nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos dar crédito àquilo que Deus diz, àquilo que Deus nos ensina, nós confiamos em Deus, mas eu acho interessante também a gente inverter um pouco essa relação, ou pensar de uma perspectiva invertida, pensar, por exemplo, que Deus confia na gente, como Jesus confiou nesses meninos. A gente pode se colocar no lugar desses meninos e ouvir simbolicamente Jesus nos chamando todos os dias, né, dizendo: venham após mim, sigam meus passos. Jesus nos convidou um dia e nos convida constantemente para uma caminhada. E esse convite para segui-lo é, de alguma maneira, uma demonstração da fé que Jesus coloca na gente, no sentido em que Jesus sabe que a gente é capaz de aprender, Jesus sabe que a gente é capaz de ultrapassar as fronteiras que nos impedem de crescer e de fazer o bem, porque às vezes a gente duvida da gente, a gente duvida muito da gente às vezes a gente acha que não é capaz, às vezes a gente acha que a gente não é capaz de aprender. Às vezes a gente ouve alguma coisa, algum pastor falando, algum teólogo, alguma pessoa falando sobre vocação, a gente fala: não, eu não sou capaz de aprender isso. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir realizar algumas coisas nas nossas vidas. Às vezes a gente acha que a gente não consegue mudar. Porque mudança é uma coisa muito difícil de fato. E aí a gente se depara com um texto em que o nosso Deus de Jesus Cristo diz para a gente seguir os seus passos, porque Ele acredita que nós podemos aprender, que nós podemos ultrapassar. Ah, mas sempre foi assim. Jesus fala: não, mas tem um jeito melhor de se viver, tem um jeito de melhorar esse hábito, tem um jeito melhor. Né? Então, eu não posso acreditar como um pastor
que você venha aqui dominicalmente, domingo após domingo, e não tenha algo que aprender. Isso é uma grande frustração, assim, às vezes, né? Que a gente conversa em roda de pastores e fala, nossa, parece que algumas pessoas não mudam. Mas não, a gente precisa acreditar que quando a gente traz uma palavra, que quando a gente traz um estudo, que quando a gente acompanha, que quando a gente aconselha, essa pessoa vai mudar. E eu não posso também não acreditar que você, rodeado entre amigos e amigas, que também é um lugar tão sagrado quanto esse, não possa aprender com amigos e amigas que te dizem o bem e fazem o bem. Então nós somos todos potencialmente aprendizes de uma certa maneira e, sobretudo, da parte de Deus, porque nós podemos aprender com as ferramentas que Deus nos disponibiliza e com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Então, a pergunta não é se Deus acredita na gente, a pergunta é sempre se a gente acredita que a gente pode aprender como Jesus acredita que a gente pode. Eu acho interessante, né? E a gente, então, precisa ser menos cético em relação a nós mesmos, aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos compreender, em relação a quem nós podemos ser. A gente precisa. E aqui tem uma história de um homem que se encontra com Jesus no seu ceticismo. A gente precisa ultrapassar o nosso ceticismo, às vezes, né? Ele duvida de Jesus, da capacidade de Jesus ser quem ele diz que era. E na história, então, nós temos essa cena. Um mestre que diz, vem, siga-me, vem atrás de mim. E quando Jesus chama Felipe, quando Jesus chama André, chama Pedro, o texto diz que Felipe sai para conversar com Natanael, com um amigo, e Felipe diz para o Natanael, olha, cara, eu acho que eu encontrei o Messias, sabe? Eu estou começando uma caminhada nova. Ele só me chamou por enquanto, mas eu estou indo e eu acho que eu encontrei aquele de quem Moisés falava, Jesus de Nazaré. E o texto diz que o Natanael vai responder assim a Filipe, de Nazaré, Jesus de Nazaré. Vejam o ceticismo de Natanael. Por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, um primeiro contraste de um Deus que acredita e de um homem que desacredita. De um Jesus que coloca fé e de um ser humano que tira a fé, que está dando passos para trás, né? E ainda, segundo, não apenas um homem que dá não um passo ou não está com um pé, mas 2 pés atrás em relação a Jesus, dentro desse ceticismo dele, mas um homem que coloca os 2 pés atrás para julgar também as circunstâncias a partir do qual os critérios que esse Jesus é apresentado, ou a partir desses critérios os quais Jesus é acrescentado. Porque o Natanael não viu Jesus fazer nada. O Natanael nem sabe quem Jesus é de fato. Ele só tem uma informação sobre Jesus. E qual é? Esse cara é de Nazaré. Esse cara é de Nazaré. E por essa informação geográfica, né, por conta dessa informação geográfica, ele se dá o direito de presumir que Jesus não vale nada, ou que Jesus não vale o que diz. Ele não é o Messias. E vê se isso não é um retrato do mau juízo que muitas vezes eu e você fazemos quando olhamos para algumas realidades, quando olhamos para algumas situações e fazemos conclusões precipitadas com um pouquíssimo de informação que nós temos, não é? É claro que nós não gostamos de admitir, né? Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso orgulho, mas o preconceito faz parte da história de todo mundo, certo? O preconceito faz parte da história de todo mundo. Preconceito acerca de
N questões, não de uma, mas de várias. Nós fazemos juízos precipitados sobre recortes que nós fazemos de pessoas ou de informações, porque as nossas lentes estão embaçadas às vezes. Nós fazemos juízos precipitados, inclusive, por conta dos nossos medos, por conta da nossa falta de confiança. Nós fazemos juízos precipitados porque nós queremos esconder, às vezes, a nossa culpa, os nossos fantasmas, os nossos medos. E para esconder tudo isso, nós fazemos juízos sobre os mesmos fantasmas que os outros carregam, os mesmos medos, mas que a gente fala sobre eles, para que os nossos medos, a nossa culpa, os nossos fantasmas não caiam em evidência. Então, esse mundo que nós vivemos, por conta de nós mesmos, é um mundo de leituras muito equivocadas. E ninguém aqui está blindado ou blindada a oferecer, ou de oferecer, uma leitura equivocada dessa. Razão pela qual a gente precisa ter muito cuidado quando vai falar a respeito de alguém, sobre alguma coisa. Porque nós falamos porque falamos, né? A gente gosta de falar, e crente gosta de falar. Os corredores da igreja, os bebedouros da igreja gostam de falar. A turminha do como é que chama mesmo, Ivonete? Não fala? Não fala. Os inimigos do fim gostam de falar. A gente gosta de falar porque a gente gosta de fofoca. A gente gosta de fofoca. Sim, a gente gosta. É injustiça? Não, a gente gosta. Então, para a gente que gosta de falar, vai o conselho aqui do Tiago, o irmão de Jesus, do nosso mestre: a língua controla o corpo, ela constrói e destrói, ela cria vida e cria morte. Então, cuidado ao falar sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa, sabe? Está aqui Natanael olhando para uma informação, uma única informação a respeito de Jesus e fazendo um juízo enorme. Esse cara não pode ser bom, porque ele vem de lugar X. Ele não pode ser bom. E aí você pode fazer os desdobramentos que você quiser para a sua atualidade. Essa pessoa não pode ser confiável por conta da opinião política dela. Ano de eleição, né? E a gente já julga as pessoas por aquilo que postam, por aquilo que falam ou por quem votam. Essa pessoa não é digna da minha confiança porque ela pratica uma outra religião diferente da minha. Sabe? Ou essa pessoa, ela não merece a confiança porque ela está passando por coisas que eu não precisei passar, porque eu sou melhor do que ela. Então a gente faz juízo e faz esses recortes justamente que poderiam ser inúmeros para a gente, igual o Natanael está fazendo aqui. Então, um conselho para a gente: cuidado com os juízos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve exercer seu senso crítico. Eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer juízo, porque de alguma maneira a gente precisa analisar as coisas. A gente precisa prestar atenção. Mas eu estou dizendo: toma cuidado com o juízo que você faz. Porque nem tudo o que você pensa é verdade. Calma, não se precipita. A gente precisa ser menos precipitado nos juízos, ter mais paciência nas conclusões, agir com mais cautela em relação àquilo que a gente ouve, em relação àquilo que a gente acha. Porque às vezes, inclusive, a gente deixa de experimentar coisas maravilhosas que nós poderíamos experimentar, conhecer coisas maravilhosas que nós poderíamos aprender por conta dos nossos juízos preceptados, como Natanael. Pode vir alguma coisa boa de lá? E aí o Natanael é essa figura importante, mas mais interessante nesse diálogo, até antes do diálogo de Jesus, é a figura do Filipe, né? Porque quando Natanael diz assim:
Nazaré? Nazaré, Felipe? Alguma coisa boa vem de lá? O Felipe não tenta contra-argumentar. E aqui, esse texto falou muito comigo, assim, que eu sou meio palestrinha, gosto de dar aula. Né? Só que o Felipe não é palestrinha, ele não é o cara que fica dando aula. O Felipe, ele só faz um negócio. Ele fala uma coisa só: vem e veja. Experimenta. Permita-se. Permita-se. Isso faz a gente pensar como, às vezes, em alguns contextos, nós temos, de fato, como argumentar, como tentar convencer, mas que em outros contextos, às vezes, a gente precisa também ter a humildade de sair de cena e deixar as pessoas construírem a sua própria experiência. Há coisas que nós apontamos, há coisas interessantes que nós falamos, mas às vezes a gente aponta para um lado só. E experiências são experiências. São singulares, são subjetivas. Elas não podem ser emprestadas, elas não podem ser mimetizadas, copiadas, elas não podem ser replicadas, elas não podem nem ser fabricadas. Elas acontecem. Então, ou alguém ousa experimentar por si em algum momento, ou às vezes essa conversa tem que acabar. E eu fico pensando em como às vezes, porque a nossa experiência foi boa, de uma determinada maneira, a gente empurra o outro e pressiona o outro para que ele viva a mesma experiência, do mesmo jeito que eu vivi, não respeitando a própria experiência singular e subjetiva dele. A gente quer que o outro experimente do jeito que eu experimentei. Isso a gente vê muito dentro das igrejas. É desse jeito, mas eu vivi de uma... Mas como assim? Eu já falei disso, às vezes, eu cresci na igreja, eu sou um garoto de igreja, né? Cresci nessa igreja, inclusive. E às vezes eu vejo as pessoas contando experiências tão transformadoras do momento em que aceitaram Jesus, e eu falo, eu nunca tive um momento assim. Eu fui assimilando, crescendo. Então, tinha uma época que você tinha que dar um passo, você tinha que levantar a mão, você tinha que vir aqui na frente, você tinha que ser tocado, como se você não pudesse viver essa experiência de conversão como um processo. E eu inventava uma data, as pessoas falavam, você se converteu quando? 13 de fevereiro. Entende? Quando é que você decidiu? Eu não sei, eu decidi, eu fui indo, né? Fui empurrando, assim, fui empurrado, na verdade. Mas vejam como a gente tenta mimetizar as experiências do encontro com Cristo. Eu não tenho nada contra quem faz o apelo, etc. Vocês veem que eu não faço muito, mas porque essa experiência de encontro não pode ser mimetizada. É uma experiência singular, subjetiva, única. E o Felipe está aqui olhando para o Natanael, cético, negando quem Jesus era, e ele está falando assim: experimenta. Eu acho que você só vai saber se você experimentar, Natanael. Experimenta. Vai, prova e vê se é verdade. E a vida com Deus, então, a gente precisa entender isso, a gente explica. Eu acho maravilhoso falar de Deus, Eu sou suspeito para falar, mas eu acho maravilhoso teologar. Mas a gente consegue falar de Deus até certo ponto com a página da Bíblia. Depois, a gente precisa calar e deixar a pessoa viver a experiência. E aí é com ela. Não é mais a gente tentando convencer, não é a gente tentando ser dono da verdade, sabe? Eu fico pensando nessa sabedoria do Felipe que fala, venha e veja. Talvez às vezes a gente precisa dizer isso. Você quer? Você pode se abrir e viver. Se você não quiser, tudo bem. Não tem como eu convencer uma pessoa. Então Jesus vê, depois dessa conversa com Filipe, o Natanael se aproximando,
o que significa que ele consentiu aquilo que Felipe sugeriu, de alguma maneira. Talvez ele tenha falado, eu vou lá pagar para ver, qualquer coisa eu aperto o botão vermelho e volto para debaixo da figueira. Quer dizer, vou lá ver o que está acontecendo. Ele se aproxima de Jesus. Jesus vê Natanael se aproximando e diz assim, olha aí um bom israelita, um israelita de verdade, em quem não há engano, em quem não há dolo. É a palavra usada aqui, Jesus estava num bom dia, Jesus estava num bom momento, porque ele nem conhece esse cara, ou o Natanael acha que Jesus não conhece ele, e Jesus está dizendo assim, esse cara é gente boa, esse cara que está se aproximando. Jesus vem então com essa gentileza falando, olha só, esse cara é um israelita de verdade, não é um engano, quer dizer, não tem engano nele. E o Natanael é de uma grosseria, né? Ele fala, me conhece? Está me estranhando? De onde você me conhece? Essa é a resposta dele. Que grosseria, né? E tudo bem, porque todo mundo aqui sabe o que é ter um dia em que você está dando respostas diretas, objetivas, sem muito para falar. Quer dizer, a grosseria também faz parte da nossa vida. Mas o Natanael, ele está aqui demonstrando uma postura, na verdade, de que ele não está decidido a baixar a guarda. Me conhece de onde? Gente, um parênteses aqui. São 15 anos de ministério pastoral. Eu faço esse ano, 15 anos. Pode nem me dar um presente se quiser. Mas, assim, quantas e quantas pessoas que eu lembro aqui em outra igreja, que chegam, às vezes, acompanhando um outro, você vai cumprimentar, pergunta o nome, e ela fala assim, só vim acompanhar minha esposa, sabe? Está com a guarda alta, só estou acompanhando. Tipo, não, só vim ver cantar, só vim ver meu sobrinho. Tipo, não se aproxima, não quero mais nada, assim. Quer dizer, você vai na gentileza e a pessoa já está com a guarda alta, assim, não quero muita conversa, assim. Eu só vim porque alguém pediu. E eu acho interessante quantas e quantas conversas começam assim e as pessoas acabam experienciando, às vezes aqui dentro, às vezes em outros encontros, e acabam ficando. E não é que ficam na religião, na instituição, também, mas elas acabam experimentando Jesus, e começam a dizer, eu percebi que eu não precisava ficar de guarda alta. Eu percebi que Jesus é esse Deus maravilhoso que estava com os braços abertos para me receber, para me acolher. Quantas e quantas conversas com Jesus, sobretudo por conta do mundo evangélico tão diverso que a gente tem hoje, que faz muitas pessoas terem dois pés atrás também, como Natanael, mas quantas conversas começam com essa maneira desconfiada e depois se revela como um sorriso, de forma inegável, de que receberam pela experiência esse abraço de Jesus que está se apresentando e percebem que no fundo esse Jesus já a conhecia, mesmo que essa pessoa não a conhecia. Essa é a resposta de Natanael, de onde você me conhece? Jesus olha e diz assim, Natanael, sabe quando você estava sentado debaixo da figueira antes de conversar com Felipe? Eu te vi ali, eu vi você ali sentado, e eu acho isso maravilhoso, o que pode ser assustador também, Porque se Jesus vê a gente, quando a gente não vê Jesus, dependendo do lugar que a gente está, pode ser assustador, pensar que Jesus está vendo a gente. Mas vamos pensar nessa questão maravilhosa, assim. Jesus está dizendo que o conhecimento que Ele tem sobre nós antecede aquilo que a gente chama de primeiro encontro, aquilo que a gente chama de primeiro amor, na linguagem religiosa. Jesus está dizendo, quer dizer, sabe esse momento de conversão que você talvez tenha, que eu não tenho? Jesus está dizendo, então, é que eu já te conhecia antes desse momento que você me conheceu. Eu te conhecia antes. Jesus está dizendo, antes mesmo de você conhecer o tempo que você habita, eu já te conhecia. Eu já te conhecia.
E eu acho isso de uma profundidade tão grande, essa experiência do apóstolo Paulo, quando fala em Gálatas, que desde o ventre da minha mãe, Deus me preparou, ele diz. Ele não está fazendo aqui uma teologia da predestinação. Ele está dizendo que ele descobriu, depois de ter um encontro com Jesus, depois de conhecer, depois de viver com Jesus, depois de seguir os passos de Jesus, ele percebeu que esse Deus já o conhecia desde o ventre da mãe. Essa experiência linda da poesia do Salmo 139, que fala: no ventre da minha mãe ele me teceu. Quer dizer, os meus dias não existiam ainda e ele já conhecia todos os dias. Os meus lábios não pronunciavam palavras e ele já sabia a palavra que estava na minha boca. Quer dizer, antes de eu falar, ele já sabia. Antes de eu pensar e ter vergonha do que eu pensei diante dele, ele já sabia, porque ele conhece toda a minha existência. E Jesus está dizendo para Natanael: Natanael, eu te conheço e você é um cara bacana. Eu te vi ainda há pouco, há 2 horas atrás, você estava descansando lá debaixo da árvore. Claro que eu sei quem você é. Claro que Deus sabe quem nós somos. Claro que Deus sabe quem eu sou. Claro que Deus sabe quem você é. Às vezes a gente acha que está esquecido. Às vezes a gente acha que Deus clicou lá no botão de off, né? Às vezes a gente acha, inclusive, que Deus não sabe mais onde é a nossa casa. Ele perdeu o endereço. Não tem mais GPS que faça Deus chegar ali. Mas não. Claro que Deus te conhece, claro que Deus conhece todo mundo. Deus conhece todo mundo de um jeito, inclusive, que ninguém se conhece. Com a profundidade que ninguém tem. Então relaxa, experimenta. Assim, baixa a guarda. Baixa a guarda. Não precisa ficar de guarda alta como Natanael. É o encontro mais maravilhoso que você pode viver na sua vida. Deus conhece todo mundo. E o Natanael começou a entender isso. É claro, né? Também Jesus falou para ele, né? Eu te vi lá, quando você pensou que eu nem estava vendo. Quer dizer, antes do Felipe falar sobre mim, eu já estava te vendo. E ele olha para Jesus e diz assim: ah, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Engraçado, né? Porque ele começa dizendo o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E de repente, porque ele ouve esse negócio espetacular que Jesus diz para ele, quer dizer, eu te vi antes de você me ver. Ele diz: eu encontrei o Filho de Deus, o Rei que eu buscava para governar a minha vida está diante de mim. Mas Jesus também não deixa barato, né? Ele vai falar o quê no texto? Natanael, tudo bem, né? Agora que eu falei, mas está tudo bem, não vou guardar rancor, não. Mas eu vou dizer uma coisa para você e para todos que estão aqui. Vocês verão coisas muito, muito maiores. Natanael, eu quero dizer para você e para todos que estão me ouvindo, que vocês verão o céu aberto, os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. E a gente fala, que fala estranha, né? Parece uma fala de Jesus meio desconexa. Mas não é. Mas não é, porque o que Jesus está fazendo aqui é justamente construindo nessa história uma espécie de reedição da história de Jacó, lá em Gênesis 28. Não sei se você vai se lembrar. Jacó está fugindo do seu irmão. Lá em Gênesis 28. Ele chega na terra de Harã, cansado. Resolve descansar, pega uma pedra e dorme. Certo? E aí ele tem um sonho. E nesse sonho Deus fala que vai abençoá-lo. Que vai abençoar a sua descendência. E ele tem uma visão. Uma porta do céu se abrindo, uma escada que toca a terra e o céu. E anjos subindo e descendo dessa escada. E o Jacó acorda e fala: essa aqui é a porta do céu, que ele chama de Betel, que significa porta do céu.
E ele pega então a pedra, que era o travesseiro, e faz um altar, como se naquele lugar, unge aquele lugar, como se naquele lugar assim houvesse um portal, onde a porta do céu se abria. Entende? É essa a experiência de Jacó. Jesus pega essa história e reedita. Primeiro porque ele já brinca com essa história de Jacó, quando ele olha para Natel e diz assim, olha, esse é um verdadeiro israelita. Nesse daí não há engano. O nome de Jacó, o primeiro nome, antes de ter o nome mudado para Israel, tinha raiz justamente do enganador, de engano. Era o enganador. E ele está dizendo assim, Jesus, olha, esse é um verdadeiro israelita. Esse daí não é Jacó. É isso que Jesus está dizendo. É como se Jesus estivesse brincando. Esse não engana não. Esse está sério aí na caminhada. Então Jesus faz a brincadeira e no final, quando Natanael está assim deslumbrado, porque Jesus falou que tinha visto ele debaixo da figueira, e na tradição judaica, às vezes, debaixo da figueira, estar sentado debaixo da figueira, era estar estudando a Torá. Alguns comentaristas, e aqui é só especulação mesmo, diz que inclusive, talvez, naquele momento que Natanael estava debaixo da figueira, antes de conversar com Filipe, ele estava lendo sobretudo a Torá, nessa narrativa de Jacó. É uma especulação, mas é algo que pode ser possível. Jesus diz assim, Natanael, você vai ver muito mais coisa acontecer. Você vai ver anjos subindo e descendo, como na narrativa de Jacó, porque você encontrou a porta do céu, o Betel de Deus. Jesus, vejam bem, reedita a história, mas desloca o espaço, o lugar do céu e da terra, desse lugar, e o coloca em quem? Em uma pessoa. A porta do céu não é um lugar onde foi construído um altar, em que nós chamamos Betel, mas a porta do céu é uma pessoa chamada Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, que sempre se apresenta a qualquer um de nós, a qualquer um de nós. E quem a gente percebe, é em quem a gente percebe essa distância que vai diminuindo entre o céu e a terra, até porque no começo desse texto, Felipe está dizendo que ele encontrou aquele de quem o Moisés tinha falado, o Messias. Eu perguntei para vocês, e pedi para guardar a pergunta, qual que é a distância entre o céu e a terra? E perguntei na EBD, o que existe entre Jesus, o ser humano que existiu historicamente, o Jesus de Nazaré, e o Cristo? Existe a ligação entre o céu e a terra. O Cristo é a dimensão divina desse Jesus de Nazaré, que fala, olha, ele é filho de Deus, ele é o Messias, e Jesus é a dimensão histórica que liga justamente a nossa vida ao céu, a esse Deus. Então, esse Jesus, ele está dizendo, é quem a gente pode mergulhar e encontrar o céu aqui na nossa dimensão na terra. É onde a gente pode encontrar Deus que nos ama, onde a gente pode encontrar Deus que nos abraça, que nos chama para uma vida diferente, seguindo dia a dia os seus passos. Jesus usa a história de Jacó para mostrar para Natanael que ele é o cumprimento das promessas de Deus e ele é a própria conexão entre o céu e a terra. Então você que anda aí tentando encontrar um céu para a sua vida, deixa eu te ajudar a encurtar esse caminho. Baixa a guarda para Jesus. Baixa a guarda para Jesus. Você precisa de uma pessoa, Jesus Cristo, esse que viveu em Nazaré. Ainda que os seus olhos, ainda que no nosso ceticismo, sabe, nada possa vir de bom de uma religião, do mundo evangélico. A gente precisa vencer esse ceticismo. Essa pessoa chamada Jesus, que olha para mim, que olha para você e diz, eu acho que você pode aprender,
eu confio em você, eu tenho fé em você. Eu acho que você pode transcender, eu acho que você pode viver uma vida boa, eu acho que você pode viver uma vida bela. É essa pessoa chamada Jesus, que mesmo que você ache que nunca se encontrou com você, talvez, te conhece antes mesmo de você se conhecer. É essa pessoa chamada Jesus que conhece o meu coração, que conhece o seu coração, coração falível, como de todo ser humano, e que ainda assim fala a nosso respeito, é gente de verdade. Isso daí não é engano, não. É gente de verdade. E é essa pessoa chamada Jesus, que não pelo que faz, mas por quem é, olha para a gente e diz: se vocês me seguirem, vocês vão viver coisas grandiosas. Vocês vão viver coisas grandiosas. Não porque eu vou levar vocês para os lugares corretos, sabe? Mas porque onde vocês estiverem, eu estarei com vocês, e ali vai ser uma porta do céu para vocês e para quem estiver ao redor de vocês. Onde vocês colocarem os seus pés, vai ser uma porta dos céus, porque eu sou a conexão entre o céu e a terra. Jesus é essa escada entre o céu e a terra, entre o divino e a nossa humanidade. Então eu não sei, meu irmão, minha irmã, qual é a sua peregrinação. Eu não sei o quanto você está andando, o quanto você busca esse Jesus, mas eu quero dizer para você que se encontrou com Jesus, ou que ainda precisa se encontrar, ou que precisa de um novo encontro, o céu está aqui, em Jesus. Mesmo no caos dessa terra, a gente pode encontrar o céu. Não deixe de experimentar por nada esse Jesus, porque a gente pode viver muitas experiências e nosso coração se agrada de muitas experiências boas e ruins, não importa, mas não existe nada igual do que viver essa experiência de um coração que se encontra com esse Jesus e atende esse pedido de segui-lo, porque entendeu que ali, nessa pessoa, nessa presença, existe uma porta do céu que se abre sobre a nossa vida. Amém? Amém. Eu vou pedir para você baixar a cabeça, eu quero orar por você. E quero que talvez você ore também, se quiser. Mas quero encorajar, sobretudo, a você baixar a guarda nessa noite. Para você que talvez esteja se esquivando de Deus, sabe? Eu quero te encorajar a baixar a guarda. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa e ela disse exatamente isso. Parece que depois de tanto tempo, de tanta luta, sem resposta, Deus apertou o botão de off. Assim, eu não consigo mais nem agradecer, porque eu não vejo Deus, parece que Ele se esqueceu de mim. E eu queria dizer nessa noite que Deus se importa, que Deus te conhece, e te conhece mesmo antes de você enxergar a resposta que você precisa. Então baixa a sua guarda. Essa fala não é só para quem não experimentou Jesus, essa fala é para gente, cristão, sabe, que vive e precisa reviver essa experiência de diversas maneiras, por determinadas razões, porque às vezes a gente fechou o nosso coração, porque às vezes a gente vem domingo após domingo, mas está caminhando dentro de um grande ceticismo, assim, sem acreditar muito naquilo que Deus pode fazer, sem acreditar que Ele nos acompanha, sem acreditar que Ele nos vê. Há coisas que a gente entende, ótimo, e há coisas que a gente não entende. E para essas coisas que a gente não entende, eu queria te incentivar a baixar a sua guarda, porque a gente só vai poder descansar dessas coisas quando a gente de fato segue esse caminho proposto pelo Mestre Jesus e descansa no Senhor. Então, às vezes esse momento de fé é um ambiente em que a gente precisa mergulhar mesmo, sabe? Ser conduzido pela graça, sem entender muito o que está acontecendo, sem se fechar naquele cantinho do medo, mas se jogar. A fé é uma resposta ousada que a gente te dá também a Jesus.
mergulhando de cabeça. E aí você, como Natanael, recebeu a orientação do Felipe: vá e veja. Baixe a guarda e veja. Senhor, nós estamos aqui como uma família e a nossa inspiração é o seu Filho Jesus. Nós queremos prosseguir quando as coisas não vão muito bem, mas assim como nós vemos na história do Natanael, às vezes a gente não acredita mais. Por vezes a gente não acredita mesmo, assim. É da nossa humanidade, é da nossa ansiedade, das nossas precipitações, mas nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos ajude, que o Senhor se faça presente, não só presente, mas evidente, porque presente o Senhor já é na nossa história. Não para nós vivermos ou continuarmos vivendo somente a religião, mas para nós vivermos essa experiência de vida com o seu Filho Jesus. Porque nós entendemos que o seu Filho Jesus é essa distância que toca a minha humanidade e me liga a Ti. Essa distância que traz o sagrado, que traz o belo, que traz aquilo que é aceitável, aquilo que abençoa, aquilo que salva, aquilo que traz paz para a minha vida, o céu na minha vida diante de tantos momentos que eu não consigo, às vezes, definir e encontrar a sua presença. Por isso nos visite, Deus, nos visite. Nessa noite visite, Deus, cada coração aqui. É no nome de Jesus, do seu Filho, essa escada entre todos nós aqui e a tua presença que eu te peço. Amém, amém. O Natanael aceitou o convite e virou um discípulo de Jesus e foi servir, porque mergulhou de cabeça. Esse é o convite para todos nós.